é diretor de futebol, também se faz presente, e nesse momento é importante a palavra oficial do diretor de futebol do clube. O Chamusca não vem para os vestiários, o Chamusca vai conversar com a imprensa amanhã, porque vai começar os trabalhos também. A tua avaliação, o que é que o Sport pensa a partir desse momento? 5-1 foi a derrota contra o Fluminense. Qual o próximo passo agora no tocante a essa situação do Sport, Augusto? Olha, o próximo passo é a apresentação da comissão técnica amanhã. O professor Chamusca assume com a sua comissão técnica, nós vamos conversar com ele e saber o que é que ele quer desse elenco. Mas algumas atitudes vão ser tomadas pela diretoria, independente da conversa com o treinador. Como por exemplo? Jogadores que não estão honrando a camisa do time, que não querem jogar mais no esporte, porque não estão honrando essa camisa, não estão vibrando quando entra de campo. Como você vai detectar quais são os jogadores? Isso já está detectado. Isso a diretoria já tem com muita clareza. São jogadores que, inclusive, estão satisfeitos porque nem no banco ficam. Esse jogador, come e dorme do esporte, eles vão sair. Quais são? Olha, isso vocês vão saber quando a diretoria anunciar, até porque tem todo um processo de chamar o jogador, de colocar o jogador à disposição, se for jogador emprestado, devolver para o clube dele. São medidas nesse sentido. A primeira conversa, essa tarde, Chamusca chegou muito cansado, inclusive, mas você teve um papo rapidinho, pelo menos, com o técnico? Olha, o técnico conversou com a diretoria, conversou com o presidente do clube, que se faz presente aqui, o vice-presidente de futebol, conversou com todos. E a gente foi conversando um pouco sobre o time. Então, atualizando o Chamusca de algumas informações importantes que tem que ser repassadas para ele, mas amanhã é que ele começa efetivamente o seu trabalho no esporte. Se for em cima dessa primeira impressão, o Chamusca ficaria muito triste, né, Carreira? Apesar que o Chamusca vem analisando alguns jogos do esporte, ele vem assistindo desde a sua contratação, ele não pôde chegar aqui ao Recife antes por questão de voo, procedente do Japão, mas ele passou a acompanhar os jogos do esporte. Ele chegou a adiantar no tocante a reforço, já que ele estava acompanhando os jogos do esporte, ele solicitou algum nome, alguma peça, alguma posição? Não, nomes não. Agora identificou alguns setores do clube que estão carentes. Isso aí é fácil de ser identificado. É isso que a gente tem conversando. A partir daí, partir para nomes. O meia esquerda que o esporte está querendo, teve alguma evolução, Carreira? Não, tem um cenário já costurado que depende agora da aprovação do treinador ou não. No tocante a Marcelo Ramos, esse atleta tendo o aval do Chamusca, que conhece inclusive o jogador, o próprio Marcelo também conhece do Bahia, o Marcelo Ramos de repente pode ser uma peça importante, pode acertar aí essa vinda? Olha, se o treinador pedir, nós podemos até iniciar uma nova conversa. Agora, desde a contratação do Chamusca, inclusive, que eu conversei com o Marcelo Ramos e não vi mais a disposição dele em vir para o esporte. Teria explicação para esse resultado adverso que o esporte teve aqui no Maracanã? Não, não tem explicação. Não tem explicação, porque você vê um time apático, você vê um time sem vibração, não é diferente do time que a gente via 6 meses atrás, que a torcida viu o ano passado. Não é condições para esse time tá jogando, a diretoria está dando, não é, a diretoria está em dia com as suas obrigações, não é, a diretoria está presente no clube, a diretoria está buscando profissionais que tem de melhor, de treinadores. Então, trouxemos Leão, trouxemos Chamusca agora. Enfim, a gente está fazendo de tudo para acertar. Agora, tem hora que o elenco tem que pensar e dizer, somos nós que temos que resolver. Os jogadores têm que assumir essa responsabilidade. Você sabe que o esporte, nesse momento, é o lanterna da competição. Sabemos, sim. E isso já vinha se projetando. Não é? A partir dos resultados de ontem, a gente sabia que uma derrota aqui poderia levar o esporte à última colocação do campeonato. Legal. Aí, portanto, o grande Augusto Carreira aqui nos vestiários do esporte. Oi, Ralf. Você tem tempo de falar ou já tem outro engatilhado? Não tem ninguém, tá o Augusto aqui. Veja só. Quer falar com o Augusto? Não, com o Augusto, se ele tiver ouvido, é o seguinte... Deixa eu passar o fone aqui, Ralf, porque aí você aborda melhor. Augusto, pega aqui, por favor. O nosso Ralf de Carvalho quer fazer algumas perguntas para você a respeito do que se passa nesse momento. Fernando, quanto tempo o Chamusca está fora do futebol brasileiro? Ralf, Fernando já passou o fone para mim, é Augusto que está falando. Augusto, veja só, eu fico pensando... com relação às indicações, o Chamusca está muito tempo fora do futebol do Brasil. Você sabe que não dá para, pelo menos para a diretoria do esporte, ela está numa situação que não se permite errar. Aquela história de trazer jogador, porque muitas vezes o dirigente traz 3, 4, 2 acertam, mas a situação de momento pede que o tiro seja certeiro. Então o Chamusca pode ser o homem a indicar, mas pode ser que o Chamusca
deixe para a diretoria fazer a contratação, porque ela está vivendo mais o futebol do que ele aqui no Brasil. O que é que você me diz? É verdade, Ralf. A gente tem aguardado indicações do Chamusca, mas ao mesmo tempo a diretoria do esporte também tem procurado esses jogadores. E está esperando essa conversa de amanhã para colocar para o treinador quem são esses jogadores, quem foi contactado e aguardar do treinador algumas indicações que às vezes, mesmo o profissional fora, mas você sabe hoje que com a questão da tecnologia da comunicação, é fácil você obter informações. O Chamusca é um treinador que tem ramificações aqui no Brasil, tem pessoas que estão ajudando ele também. Então essa questão da indicação de jogadores, ela pode facilmente ser superada, Ralf. Agora o jogador, às vezes você traz aquilo que tem de melhor e chega aqui e esse jogador não rende. Pode acontecer, mas aí a probabilidade de você contratar um jogador que está jogando, que está rendendo, que você está tirando de um clube, seja do Brasil ou fora, a possibilidade de erro é bem menor do que se você indicar um jogador que não está vendo, não sabe o estado dele, não é? É verdade, e até porque você tem que tomar como base que praticamente na primeira divisão, 99% dos jogadores já estão inviabilizados em virtude do 7º jogo, da regra da CBF de transferência. Então você tem que buscar jogadores que estão disputando as outras divisões ou jogadores que estão no exterior, né, aproveitando agora a abertura da janela. Ô Augusto, a gente relata a coisa do esporte da seguinte forma: o esporte, quando o Nelsinho ainda estava no comando, quando o esporte começou a ratear nesse campeonato, o esporte na verdade ainda não decolou no campeonato brasileiro. Então veja só, mas o problema do esporte era localizado no ataque. O esporte jogava, perdia o jogo porque as oportunidades passavam em branco, o ataque não conseguia fazer. Então o problema era ali. Depois o problema se tornou no meio campo, alguns jogadores que se quebraram, contusões. Hoje o problema do esporte é no time todo, inclusive na defesa. Quer dizer, vai contaminando. Esse é um problema que o Chamusca vai ter que resolver, viu? É verdade, Ralf. Esse problema hoje não é mais localizado. A gente vê a apatia dos jogadores. Isso nós temos consciência. A gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Então a gente está na expectativa que com a renovação da comissão técnica, né, consiga mudar o astral desse elenco, com contratações que vão chegar, com certeza, e até com jogadores que não estão vestindo, honrando a camisa do esporte, vão deixar o esporte. Mas olha, você disse isso aí, eu fiquei aqui pensando, é muito difícil para vocês, e eu fico olhando que é muito difícil detectar quem não quer, porque se você vê hoje, o compartimento do esporte que era mais valorizado era o sistema de defesa, e no primeiro tempo foi horrível, porque você viu que pela primeira vez eu vejo o esporte com esse elenco levar um gol onde não tem ninguém para combater os atacantes. Ficaram 2 atacantes do Fluminense contra o goleiro Magrão. E a defesa do esporte a gente sabe que são jogadores comprometidos. Daí é difícil localizar aquele que não quer, só se estiver no banco ou fora do banco, né? É verdade. Eu acho que o que está sendo analisado é o elenco do esporte como um todo, né? Então, às vezes você tem jogadores que fazem parte do elenco, né, e não estão jogando no time titular. Mas, ao mesmo tempo, esses jogadores, Ralf, não demonstram a raça, não demonstram a vontade de ser titular do time. Isso tem sido detectado. O jogador, eu não gosto daquele jogador que se conforma, que não briga porque está no banco. O jogador tem que brigar para ser titular. O jogador tem que ser brigão mesmo, ele tem que lutar pelo espaço dele. Tá certo.